vamos começar com economia, Sara, que tem muito a ver com o rescaldo dessa semana política nervosa, aonde houve um sequestro em Brasília, né, um sequestro da agenda política do presidente Lula pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, que não conseguiu que o resgate que ele cobrava fosse pago integralmente no boleto único que ele apresentou, que nesse boleto tinha desde cargos até liberações de verbas, passando por rearranjo, demissão de ministro, troca de articulador político do governo, e o Lira está aprendendo que não é assim que se faz. Né? Que não é assim que se faz num governo republicano, num governo democraticamente eleito. Né? Você pode colocar as suas questões e debater os seus antagonismos, as suas prioridades, mas os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Né? Ele fez isso com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é fabricado com um material estragado, né? Com um material imprestável, né? E é aquele traste político. Né? Hoje, né, despacha no Palácio do Planalto alguém da estatura do presidente Lula, alguém da trajetória política e da biografia do presidente Lula, e a conversa é outra. Então, o Arthur Lira teve que compreender isso. Né? Agora, para azar profundo dele, desde ontem, fica evidente que não apenas o discurso e o projeto político eleito pelos brasileiros, por mais de 60 milhões de brasileiros, em 30 de outubro de 2022, começa a dar certo. Mas também a agenda econômica começa a dar frutos. Né? O crescimento de 1,9% no primeiro trimestre desse ano projeta, e isso não vai acontecer, projeta se ele se repetisse nos próximos 3 trimestres, né? Nos 3 trimestres seguintes, projetaria um crescimento acima de 7% em 2023. Isso não vai acontecer. Mas, se houver um freio de arrumação, que também não está no horizonte, que nos leve a reduzir esse crescimento a menos de 50% do que foi verificado no primeiro trimestre, ainda assim, a gente crescerá acima de 2% em 2023. E é exatamente isso que o ministro Fernando Haddad vem dizendo que está contratado. Vem dizendo, e o mercado financeiro vem desdenhando dele, como se tivesse uma autoridade maior do que o ministro da Fazenda, que, além de ter conhecimento da área, tem uma visão de país muito sofisticada. Né? O Haddad tem dito, olha, vocês vão descobrir que o Brasil vai crescer acima de 2%, é o que a gente vem dizendo. E começou a se criar, né? Mesmo naqueles oposicionistas recalcitrantes e renitentes da Faria Lima, da Paulista, dos executivos empresariais, vem se criando o espírito de que a gente pode estar entrando num ciclo virtuoso da economia. E isso pode acelerar a geração de emprego. Acelerando a geração de emprego, pode começar a resolver os problemas de renda da família brasileira. E a gente inaugurar ou reinaugurar um novo ciclo de crescimento econômico sustentável, que isso o país precisa. Isso é a favor do Brasil, não é a favor apenas do governo atual. A gente precisa entrar de novo no momento em que as coisas as rivalidades sejam atenuadas, as adversidades sejam arquivadas, para que a gente entre num ciclo de crescimento sustentável que faça com que o país cresça para distribuir renda, né, para permitir o trânsito, né, entre os estratos sociais, a saudável mobilidade social que a gente assistiu durante os 13 anos e meio de governos do PT, e num ciclo que foi interrompido de maneira trágica e drástica pelo golpe de 2016, que nos jogou, né, naquele fosso, né, que foi o período do Bolsonaro na presidência da República, e a gente está vivendo uma nova retomada política. Né? E ela se dará, isso vai ser consolidado a partir da semana que vem nos dados econômicos, porque começa a desanuviar a questão da mudança da taxa de juro básica da economia, da taxa Selic.
não há mais argumento, começa a ficar sem argumento o Banco Central para a manutenção dessa taxa. Né? Já se dá a condição necessária para que o Comitê, o Conselho Monetário Nacional, CMN, né, faça uma reavaliação da inflação. A gente não está num processo de crescimento inflacionário, e isso é muito bom. A gente não está num processo de crescimento que obrigue o Banco Central a rever para cima a taxa de juros. Isso é muito bom. E a gente precisa criar agora um novo ciclo de ingresso de investimentos no país. É isso que está em processo. Esse é um dos cenários que se abrem neste início de semana, sabe? No início da semana que vem.